E você acompanha o Jornal Bom Dia pela 87,9 FM, também pelas nossas redes sociais. E hoje, com enorme prazer, vamos conversar com Thaís Ferrari, ela que já foi nossa companheira aqui de bancada, e também com Ulisses Porto, nosso colaborador aqui da Valinhos FM. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação. Bom dia, Fernando, Gustavo, Ulisses e todos os ouvintes da Valinhos FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ulisses Porto, muito bom dia, seja muito bem-vindo para a gente falar de Capacitando Vidas, esta edição que traz aí a força do feminismo. Muito bom dia, Ulisses. Bom dia, Fernando, Gustavo, Thaís, Marilene, onde estiver, daqui a pouco ela pode aparecer, a nossa Mayla, e a ouvinte da 105,9, falando um pouquinho sobre vida, que são capacitadas e capacitando vidas. Bom, as mulheres sempre tiveram preferência, né, aqui no nosso programa. Thaís, como é que foi realizar esse trabalho, né, onde vocês focalizam uma série de mulheres que são destaques na nossa sociedade? Então, Fernando, em maio do ano passado, nós lançamos a edição especial, que foi uma revista em homenagem aos 30 anos do CEAR, que é o Centro de Artesanatos dos Clubes de Mães. E aí existia essa vontade de fazer um trabalho voltado para as mulheres e sobre as mulheres que tenham alguma ligação com Valinhos. Seja uma ligação de nascimento ou, enfim, uma ligação de coração, né? Trabalha aqui há muito tempo, tem uma história na cidade. E a história, de um modo geral, é uma história contada por homens. E apesar do Ulisses fazer parte, né, dessa equipe, ele tem o feminino dele muito bem trabalhado, né? Quem conhece o Ulisses mais de perto sabe que ele expande esse feminino tranquilamente, ele não tem problema com isso. E a gente resolveu fazer esse trabalho para trazer as narrativas das mulheres contadas por elas. Então, desde o ano passado já teve essa conversa e a gente foi trabalhando bem aos poucos no que a gente gostaria de propor com essa revista. Inicialmente, a ideia era conversar com todas essas mulheres, fazer uma entrevista e poder atualizar essas informações mais de perto. E aí, com o desenrolar do trabalho e com as pesquisas, a gente percebeu que essas histórias já tinham sido contadas na cidade, né? Já haviam registros dessas histórias na Câmara Municipal, nas homenagens que a Câmara faz, e também nos veículos de comunicação da cidade, nos semanários, enfim. E a gente fez essa busca e, em alguns casos, a gente pôde atualizar essas informações com as mulheres. Algumas a gente pôde fazer as entrevistas e sentar, conversar, entender o que elas gostariam de expor, de certa forma, né, também, porque não dá para contar toda a história, tem muitas coisas envolvidas, mas a gente buscou trazer a essência dessas mulheres, apesar de colocar em evidência aquilo que elas fazem socialmente, a gente pensou em trazer um pouco da família, né? É filha de quem? Quem são os irmãos? Quem são os filhos, os netos? E poder que essas histórias, que essas falas dessas mulheres não sejam mais apagadas, que elas possam continuar contando essas histórias e tendo essa edição, essa primeira edição da Capacitando Vidas sobre a força do feminino, como um registro mesmo, porque a gente poderia ter feito isso somente no digital, mas ter a revista acaba deixando isso guardado, né? Uma lembrança que a gente pode deixar para outras gerações. Perfeito. É isso. Gustavo? Nós estamos com um probleminha com o Gustavo. Gustavo vai tentar aí reiniciar, né? Me ouve? Mas, enquanto isso... Me ouve? Ok, agora?
Bom dia, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Jornal Bom Dia, na Valinhos FM. São 32 páginas e 25 mulheres ali que têm suas histórias registradas. Ulisses, quais foram os critérios utilizados para a escolha dessas mulheres, já que são muitas na nossa cidade que poderiam aí estarem nessa revista? A nossa ideia inicial foi o mais diverso possível, tendo desde a história contada lá no Mário Pires, chegando até, de preferência, a última homenageada, levando em consideração a questão de, vamos chamar de etnia também, a questão da ação em vários caminhos, a questão também da expressão, junto a alguma expressão religiosa, para que contemplássemos todo mundo. E aí, como a ideia ela é dar continuidade a isso, as pessoas podem acessar, inclusive ali, quem já tiver pelo Face ou pelo YouTube, já pode ver, tem um link para você ver as três revistas. Por que três? A impressa, que é o PDF, a outra de 2022 está ali também, e a ampliada, onde você já tem mais 5 histórias contadas, e se quiserem dar uma olhadinha ali, tem uma surpresa para o Valinhos FM. Nós temos uma grande ouvinte no volume, mas no tamanho era pequenininha, estava sempre lá presente com a gente, nossa famosa Luísa Caldinho Capelari, e tem 2 poemas delas ali. Então, nossa ideia foi fazer o mais diverso, mas sabíamos que não iam conseguir colocar todas. Então, nós entramos em contato com algumas, outras nós pegamos da história, acho que tem 2 ou 3 só que não tivemos um contato pessoal, as outras todas falamos da homenagem, e é uma homenagem mesmo, e pretendemos que essa continue. Então, você estiver aí acompanhando agora a programação, ou depois, quando for ouvir isso aqui de novo, entre em contato ali com o WhatsApp do Clube de Mães, 3871-3671, 7136. Depois a gente fala de novo. E mande uma foto e a sua história. A gente vai ter o grato prazer de contar a história, inclusive, de quem a gente nem imagina que tem todo um trabalho pela força do feminino nessa cidade. E a nossa intenção, como sempre, e quem me conhece sabe, inovador. Jamais ficar no padrão. Então, nós fizemos uma revista que tem um prazo para a gente colocar conteúdo. Mas hoje, para vocês terem ideia, então se ela está com 32, já está com 37 páginas no virtual. E essa é a nossa intenção, continuar contando a história e depois vai que alguém aqui na cidade quer, eu quero reimprimir essa revista. Está lá à vontade, o PDF está ali, manda para impressão e vamos ser felizes. Essa é a nossa ideia. Thaís, são muitas, né, as mulheres, né? A gente sabe do protagonismo das mulheres, né, na nossa sociedade. Infelizmente, essa é uma realidade ainda, as mulheres precisam ser valorizadas, né? Nós que trabalhamos com as mulheres, nós que convivemos, né, sabemos de toda essa força. Quer dizer, capacitando vidas vem justamente nesse sentido, né, da valorização da mulher, e eu folheei a revista, não tive a oportunidade de ler rapidamente, né, vejo que há uma diversidade muito grande na escolha das mulheres nesta edição. É isso mesmo, Fernando. A gente buscou trazer essa multiplicidade das mulheres e principalmente nas funções que elas exercem socialmente. De certa forma, isso não era um enfoque, como eu disse, mas a gente acaba trazendo, né? Quais profissões elas desempenharam ou ainda estão desempenhando, e, de certa forma, essas profissões mostram também um avanço, né? Que se a gente for trazer como era, né, lá atrás, eu não vivi isso, mas a gente tem o histórico das mulheres que não podiam trabalhar, seja por qualquer motivo, né, mas principalmente por conta dessa sociedade machista que acaba diminuindo a mulher, colocando ela nesse lugar do trabalho doméstico e apenas nesse lugar de estar em casa. Não que isso seja menos, tem mulheres que escolhem esse papel de estar em casa, cuidando dos filhos, e está tudo bem também. Mas a gente buscou trazer essa diversidade no trabalho, então tem guardas municipais que estão em cargos de liderança, temos professoras, então a professora que é a profissional que dá a base para todas as outras profissões,
E é interessante que as pessoas que vão ler esse trabalho vão poder reconhecer si mesmas, né, nessas histórias e entender que é possível. Muitas vezes, uma mulher mais jovem pode pegar essa revista e enxergar ali uma possibilidade de trabalho, se inspirar, né, em alguma mulher que viveu alguma história parecida com aquela que ela vive. Então, a gente buscou, né, ter esse cuidado, e a gente sabe que não chegou nem perto de contar, né, detalhadamente tudo que é possível contar. Mas o que a gente vê é justamente isso, que é uma força, que as mulheres elas têm uma teimosia necessária para continuar existindo e para continuar também cuidando dos seus. Então, elas não vêm sozinhas, né? Elas sempre estão carregando muita gente. Então, é muito especial poder contar essas histórias. Ulisses, a produção da revista, qual que foi a rotina de trabalho e divisão das funções? E quanto tempo demorou desde a concepção da ideia até a finalização e lançamento que aconteceu no último sábado? Aí nós tivemos um pequeno hiato em razão de compromissos profissionais de ambos aqui, né? Somente mais eu e a Thaís. Mas ele começou logo em junho do ano passado. Aí, quando chegou em agosto, nós tínhamos um primeiro prazo, mas aí não foi possível cumprir. Aí nós fizemos uma mudança, vimos que não ia ser possível, fizemos uma reunião em dezembro, então também em agosto, setembro, outubro, uma reunião em novembro para fechar a questão. Vimos qual era a próxima data que teria relevância com a questão da revista. Aí nós tínhamos dois caminhos: o novo aniversário do Clube de Mães, movimento, ou uma data um pouquinho mais à frente seria o ideal. E aí nós retomamos o trabalho integral, a partir daí, praticamente toda semana, a gente tendo um contato ou virtual ou físico, a partir de fevereiro, e aí fomos construindo e reproduzindo as matérias, e dessa matéria que já existia na Câmara, nós partimos para a busca do contato, da entrevista, porque assim nós valorizamos dois caminhos: a história de cada mulher e a história da instituição também dentro de Valinhos. O Fernando, que esteve por lá, sabe, e o pessoal às vezes não percebe a importância que a Câmara tem, principalmente como registro histórico. E nós fizemos questão de trazer isso, está subjetivo, está na linha de baixo, mas ali quando você lê Força do Feminino, você vai ler a história do resgate do que acontece na cidade através da Câmara. E, além disso, nesse trabalho, nós tivemos a Thaís mais com a questão de redação. Ali só tem, acho que, um artigo, dois meus, o resto são todos autorais, são dela. E, na verdade, é um coletivo, mas vamos por assim, quem produziu e a revisão de todo mundo. Isso aqui é feito a 8 mãos, inclusive a esposa auxiliou na revisão também. E depois nós tivemos o fechamento do modelo, como ele seria feito. E aí, terminando, vocês podem ver na revista que o último artigo e fotos tem a ver com 52 anos do Clube de Mães. E não podemos jamais tirar essa história. E vocês estão acompanhando aí também a história dos prefeitos, percebem, a partir de 71, como o Clube de Mães teve importância em cada administração e continuará tendo enquanto a geração de renda e a sociabilização através do artesanato estiver presente. E aí eu faço só mais um adendo, que é a questão do porquê nós optamos pela questão de contar a história de apenas duas políticas que faleceram, porque a história delas já foi contada. E nós deixamos espaço, está aqui o convite a cada uma de vocês, que estiveram vereadoras ou está prefeita, para contar a sua história, que nós incluímos na versão digital a história, mas nós queremos que vocês contem. Não há necessidade de nós entrarmos em contato. Se quiserem, a gente pode até fazer isso, mas o ideal é que vocês, percebendo o movimento dessa revista, venham fazer parte. Aí fica o convite, não vou citar nomes, para não errar nenhum, mas está aí o convite a todas vocês que estão ou estavam na política valiense, estiveram com cargos ou funções públicas, venham a contar sua história aqui, na Capacitando Vidas. E esse é o adendo que eu faço. Tem mais uma coisa? Acho que não. Como sempre, estourei o tempo. São 8h41. Nós estamos conversando com Thaís Ferrari e também Ulisses Porto, falando, né, sobre o lançamento da revista Capacitando Vidas, que aconteceu neste sábado. O Thaís, o Clube de Mães ainda é a grande referência, né? Porque é um movimento que surgiu há mais de 50 anos, são 52 anos de história, e deu a oportunidade para que mulheres, né,
principalmente moradoras, porque o Clube de Mães existe nos mais diversos bairros, né? Moradoras dos bairros se unissem, se capacitassem, trocassem informações. Quer dizer, essa é uma grande referência para a classe feminina. Totalmente, Fernando. Não tem como falar do trabalho da Capacitando Vidas sem colocar como enfoque o Clube de Mães de Valinhos. Tanto que a gente, como o Ulisses já comentou, a gente pensou em fazer um trabalho voltado sobre a instituição, falar exatamente, né, sobre essa história, trazer mais relatos de mulheres, porque a revista, que foi a edição especial do CEAR, nós já trouxemos alguns relatos, né, entrevistei algumas mulheres, e infelizmente também muitas mulheres já se foram, então o que fica é que essa oralidade, ela se perde, né? Então, quando a gente tem um trabalho de você trazer numa revista ou, enfim, num veículo de comunicação da cidade, tem essa importância. E eu lembro que quando eu conversei com elas no ano passado, as associadas mais antigas, elas falavam que tinha essa dificuldade inicialmente de se reunir, algumas não podiam, os maridos não deixavam, e elas precisavam fazer isso escondido, e o quanto isso transformou cada uma delas, de poder sair de casa, fazer uma coisa diferente, aprender com outras mulheres, e ter esse convívio de perto transformou a vida delas. Então, com certeza é referência na cidade, né? São 52 anos, mais de 50 anos aqui na cidade, trazendo essa força do feminino. E, inclusive, essa matéria, né, sobre os 52 anos que está nessa edição, na primeira edição, né, da força do feminino, eu até falo isso, que são bodas de argila construídas com muito suor, com muito trabalho, para estar até hoje aí fazendo esse trabalho de convívio. E não é só isso, elas aprenderam os seus direitos, estando nos espaços públicos, participando das feiras, elas realmente se transformaram. Então, quando a gente pensa em força do feminino, o Clube de Mães é referência em Valinhos, com certeza. Thaís, além da ampliação constante da versão digital, o grupo e o Clube de Mães, o trabalho de você, do Ulisses, da Marilene, existe já em vista um novo projeto? Então, Gustavo, a gente tem sim um novo projeto. Essas histórias de mulheres são histórias que sempre tem muito conteúdo para compartilhar. A gente tem muitas histórias inspiradoras, muitas barreiras superadas. Então, a gente tem a ideia de fazer uma TV que seja virtual, que seja digital, que a gente possa trocar essa ideia, como a gente está fazendo aqui, com essas mulheres, para que a gente ouça também, né, as vozes delas e como elas queiram contar essas histórias. Porque, como você sabe também, como jornalista, a gente entrevista as pessoas e a gente pode tomar caminhos diferentes na hora de fazer um texto, fazer uma reportagem, uma matéria. Então, nada mais justo do que ouvir elas diretamente, né? Trazer essas vozes aí para que outras pessoas possam ouvir. Mas são ideias, a gente está dando uma respirada agora, depois do lançamento, e também recebendo essas histórias, né? Não só recebendo, mas aí tem a parte de revisão e de ver se precisa acrescentar mais alguma informação. Mas em breve teremos sim novos projetos. Essa equipe deu muito certo, a gente consegue fazer um trabalho bem tranquilo, bem fluido, e acredito que tenham coisas novas aí pela frente. Ulisses, tem a versão online, né, e tem a revista no papel. Aliás, nós, né, principalmente eu que sou de uma outra geração, né, a gente ainda tem muita dificuldade com relação a ler, né, o texto nas redes sociais, né? Como dizia um amigo jornalista, toda vez que você pega uma revista, um jornal,
tem um cheiro diferente, né? Eu não sei se é o cheiro da tinta ou o que é, né? Então, vocês estão dando essa oportunidade para que gerações diferentes possam ler e acompanhar o trabalho de vocês. Essa era a nossa ideia mesmo, que você possibilitasse às gerações a visão diferenciada. É verdade que temos também a versão em flip, que você pega pela internet, você consegue ver e tem o barulho da folha virando. E a nossa intenção, ela é sempre perpetuar histórias. Eu estava vendo aqui, ouvindo, você lembra muito bem, Fernando, quando a Thaís começou na rádio, a dificuldade dela falar. Hoje você viu a fluidez, a concatenação, o jeito. Acho que está até voltando, você não voltar para a rádio, né? Eu acho que ela está num fluxo muito bom agora. E essa é a nossa ideia da TV, ela vem por aí. E temos um relato que chamou a atenção de todos nós, uma senhora com mais de 80 anos dizendo: o meu sonho era participar do lançamento de um livro ou de uma revista. E ela está numa das fotos lá com a gente. E a ideia do livro é uma possibilidade também, só não sabemos ainda o quê. Agora, o certo que vem pela frente do trabalho dessa equipe é a TV A Força do Feminino, onde nós vamos fazer entrevistas, trazer reportagens, trazer conteúdo que conte a história dessas mulheres. E, da minha parte, eu venho, não sei se vai ser para esse mês ainda, tudo vai depender das condições físicas, lógico, mas eu venho, junto com o Brian e a Associação Preservação Histórica, o Museu da Pessoa Valiense. Queremos construir esse caminho através do YouTube, registrar e trazer todos os vídeos que nós encontrarmos pela internet, e muitos sairão da Valinhos FM com essa história do Museu da Pessoa Valiense. Aí nós vamos ter mais conteúdos, e tudo que nós estamos fazendo é para dizer: olha, você que está aí nos acompanhando, você também pode, e principalmente, se quiser, aproveite o material, busque e construa a história de que você deseja ser contada. Nós aqui estamos só para dizer isso. Eu sempre digo isso, eu tenho uma gratidão muito grande a Valinhos FM, porque ela me possibilitou expressar na área da comunicação, lá com recuperação, depois com Humanos Perfeitamente Humanos até o desencarne da minha mãe, e tenho como referência sempre Fernando Dávila e Roseli Bernardo como referência para mim na comunicação, sempre serão, e vamos continuar contando histórias, essa é a nossa intenção. E você que não tem a sua história contada na revista, entre em contato com o WhatsApp 3871-3176, mande uma foto e mande a sua história. Vai passar por revisão, fique tranquilo, e gostaríamos muito de ter a força do seu feminino, que está próximo a você, contada em nossa revista. E é fundamental isso, né? Porque, como a Thaís bem lembrou, algumas fundadoras, né, do Clube de Mães, mulheres que protagonizaram a nossa história, já se foram. E aí vai se perdendo essas referências, né? Nós estamos fazendo um trabalho aqui dentro das comemorações do aniversário de Valinhos, que é no próximo dia 28 de maio, né? Entrevistas com ex-prefeitos, né? Alguns já se foram, então nós estamos trazendo pessoas que trabalharam com esses prefeitos, porque é importante esse resgate, né? Essa forma, deixar que a história não se perca, porque é a base, não é? Se hoje eu costumo dizer, se hoje nós temos uma cidade boa, as pessoas gostam de morar aqui, referência, é porque alguém construiu isso, né? E construiu com muito sacrifício, com muita dedicação. Então, é fundamental que as pessoas conheçam, né, essa trajetória. Você dizia, né, do trabalho da Thaís. Eu digo que uma das coisas que nos alegram aqui na Valinhos FM é essa oportunidade que nós sempre damos aos jovens, quer dizer, jovens que queiram, né, principalmente os que estão cursando ou que já cursaram jornalismo. O Gustavo é um exemplo disso, né? A Thaís e tantos outros jovens que passaram por aqui. Quer dizer, você dar a oportunidade para esses jovens para que iniciem, e a gente fica muito orgulhoso quando
ver esse trabalho florescer, né? Ver que realmente queria fazer isso e hoje galga novos espaços. Pois não. Não, isso aqui é só para dizer, ó, Gustavo lá em cima, Thaís ao meu lado aqui, e para dizer que Tá certo. adoramos a Valinhos FM e a juventude. É, isso mesmo, é muito legal, é você trazer essa força jovem, né, e dar oportunidade a essas novas É entrada de chamada, Gustavo. acontece. Gustavo? Ulisses, só reforçando, quais são os links, né, e formas das pessoas conseguirem acessar essa revista no online e também de que maneira a pessoa consegue uma versão impressa? Versão impressa é só passar ali no CEAR, passar ali com as meninas, ainda não acertamos essa questão, vão ter reunião quarta-feira, mas em princípio é passar lá, pega a versão impressa e a versão ampliada e física, a versão original em PDF e aí ampliada em PDF, no link, inclusive da revista anterior, você já encontra aí nos comentários e depois vai ficar no post acima da descrição desse vídeo, vai estar o link também lá e vai estar sempre sendo atualizado. Agora nós já estamos ali com a versão até a história da Luísa Caldinha Capelari, por enquanto, e vamos acrescentar o máximo possível de histórias aí, e sempre levando em consideração uma relação com Valinhos. Ou você ser cidadão, você ter nascido, você ter tido sua homenagem, ou você prestar um serviço aqui durante muito tempo, e aí você dá homenagem. E para dizer que eu nunca faço homenagem, só encontrar mais uma homenagem para minha mãe. Ela está lá na virtual. Vocês vão gostar. É uma historinha simples, mas singela. Que bom. Olha, parabéns, viu, Thaís? Parabéns, Ulisses, né? Marilene, infelizmente, não pôde estar conosco, mas parabéns. Nós precisamos valorizar essa história, essa trajetória, principalmente de mulheres, né? Mulheres valorosas que construíram esse patrimônio, deixam esse legado para todos nós. Thaís, parabéns, muito obrigado. Ulisses também, muito obrigado em nos receber e contar um pouquinho sobre Capacitando Vidas. Agradeço também pela oportunidade, Fernando, Gustavo pelo convite, a todos da Valinhos FM e também a todas essas mulheres que quiseram contar suas histórias. E estamos recebendo, não só as histórias são de mulheres, mas os homens que quiserem também homenagear alguém, só entrar em contato. É isso aí, gratidão sempre. E ainda, apesar das condições físicas não me permitir o meu padrão anterior, mas é um grato prazer pertencer a Valinhos FM, poder contribuir dentro das condições que temos e saber sempre que podemos contar com a voz da nossa gente nesses 20 anos de história, onde a força feminina é presente em cada instante, em cada momento da programação da 87,9. Muito obrigado, um abraço para vocês.